Bora, juvenis, o trimestre começou. Cristo está aqui, caminhando voo, sem olhar pra trás, aprendendo mais. Essa é a ABD, a escola pra você. Vem aqui pra ver, não vai se arrepender. O coração mudar, a mente a pensar. Vem transformação, pode acreditar. Vem pra EBD. Se inscreva no canal. E começou o nosso novo trimestre de 2022. Eu gostaria de saber se vocês estão animados, como apareceu no início, aí da nossa lição de hoje, né? Não posso deixar de falar também uma paz do Senhor. Bom dia vocês que estão aí, queridos juvenis, visitantes que estão aí acompanhando a nossa primeira lição do último trimestre desse ano. Gente, eu tô muito animada porque a gente tá na última revista desse ano. E nós temos muitas, mas muitas coisas maravilhosas que o Senhor quer trazer luz e palavras para os nossos corações. Você que já chegou aí, já está muito animado, eu espero que já tenham colocado a presença no chat, o nome no chat. Com certeza, todo mundo que está aí já compartilhou o vídeo, já curtiu, né? Como eu falei, já vai colocar um comentário. E por favor, gente, não precisa ter aquele comentário genérico não, né? Que todo mundo coloca, né? Por favor, vocês são muito inteligentes e são abençoados de Deus. Eu creio nisso. Amém. Mas agora, espero que estejam também com a Bíblia de vocês, papel, caneta, com tudinho, a revista, tudinho aí. Já esteja tomando café. Olha só, muitas vezes eu coloco uma água. Eu vou confessar para vocês, água na xícara. Mas dessa vez, gente, é café. É cafezinho com leite, ó. Toma de manhã aí. Fica acordado em nome de Jesus. Não se distraia. Fique atento. Porque Deus tem uma palavra para o seu coração nessa manhã. Mas, para a gente inicia sempre com o quê? Oração. Mas antes que eu inicie, eu quero falar sobre a lição de hoje, que é Deus é amor. E nós estamos nessa revista que vai falar sobre andando em amor. Essa revista aí que vocês estão vendo na tela, na imagem de vocês aí. Essa é a nova revista do Juvenis. Espero que você, que é aluno matriculado em da Marcos Evangelho, já tenha essa revista. Você que é um visitante, queira adquirir, você pode procurar no site da CPAD. E assim você também pode ter essa revista em suas mãos. Vamos iniciar então com uma oração? Feche os olhos de onde você está e ore comigo aí. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito em nós e por meio de nós. Que o Senhor possa nos dar, meu Pai, nesta manhã, a tua graça, para que possamos estar com os ouvidos bem abertos, os olhos bem abertos, o coração bem aberto, para que possamos receber mais uma vez uma porção da tua palavra. Nos ajude, nos mantenha atentos, meu Pai, e muito diligentes ao que o Senhor tem para falar conosco. Que tudo seja para a tua glória e teu louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Lição de número 1. Deus é amor. E o nosso texto principal, o nosso texto de ouro, está lá em 1 João, capítulo 8. 1 João, capítulo 4. Gente, eu acabei de acrescentar mais um capítulo, uma coisa que não existe. Isso é heresia. Heresia. Misericórdia. Voltando, por favor. Rebobina aí a fita. Vamos ler agora o nosso texto principal de hoje, que é em 1 João, capítulo 4, verso 8, que diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da nossa lição. Vamos agora para o nosso texto bíblico de hoje. Nosso texto bíblico. E hoje eu vou chamar dois alunos muito especiais para ler esse texto bíblico de hoje para nós. Vamos ver quem são esses dois alunos. Será que é você aí que está achando, né? Vamos ver quem é. Você que gravou, você sabe que é você.
Agora, quem não gravou, sabe que não é ele. Vamos começar, gente? Vamos começar, que o negócio aqui já tá ficando protalinha. Vamos lá, com os 2 alunos no texto bíblico com o aluno. Solta aí. Paz do Senhor, juvenis. Eu sou Luiz, fui convidado para ler esse texto bíblico. 1 João 4, do 8 ao 14. Vamos lá. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e a nós enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos, o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Obrigado. Paz, juvenis! Meu nome é Evelyn e hoje eu tô aqui para continuar a leitura do nosso texto bíblico. Então pega aí a sua Bíblia e acompanha em 1 João, dos versículos 14 ao 21. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E foi isso, agora a gente vai voltar para a aula. Tchau, tchau! Muito bem, muito obrigada pela participação, meu querido Luiz e minha querida Evelyn. Vocês são uma bênção para nós, aí toparam esse desafio de participar, de falarem. Eu pedi, foram prontamente assim e gravaram para nós. Você aí que também é um aluno, que ainda não participou e deseja participar, mande uma mensagem lá no grupo do Juvenis ou mande no privado para um dos seus professores, fala assim, eu queria participar, falar um oi, sabe fazer alguma coisa, pode colocar lá o seu nome que você vai também poder participar. Todos vocês, ok? Todos vocês podem participar, tá bom? E também nós não lemos um texto que está lá em João 3,16 e foi proposital, que é um versículo mais conhecido. Você que está em casa, sabe esse versículo de cor, salteado, já está grudado assim na sua mente, porque você sabe, gente. Vamos ler comigo? João 3,16, todo mundo junto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que texto maravilhoso. E de fato, esse é o ápice, esse é de fato a maior demonstração do amor de Deus. Quando ele entregou o seu Filho para aqueles que estavam perecendo em morte, em tormenta. Quando Deus enviou o seu Filho unigênito para nos salvar. E dizer assim que Deus é amor, às vezes parece muito clichê, porque a gente vê isso, artistas na internet, dando entrevistas, textos, né, num caminhão, em carros, pessoas falando o tempo todo, e às vezes pessoas que nem mesmo seguem de fato a risca, né, a fé cristã, mas elas começam falando, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e começam falando várias coisas assim. Tudo bem que parece uma frase às vezes por algumas pessoas qualquer, ou até mesmo uma frase clichê, digamos assim. Mas
A frase que eu digo, Deus é amor, ela quer dizer algo grandioso, maravilhoso, incrível. Porque quando eu digo que Deus é amor, eu quero dizer também que esse Deus que criou todas as coisas, que pelo poder da sua palavra disse haja e assim tudo se fez, não deixou a sua criação, não deixou as suas criaturas como eu e você a mercê da sorte. Não, não. Ele olhou para nós com um olhar de amor e nos atraiu para a sua presença. Mas eu não vou me delongar tanto para falar, porque aqui está o clímax de toda a nossa história, de toda a nossa lição de hoje. Não vou ser repetitiva, de fato, repetir sobre esse assunto é o assunto mais essencial, porque quando nós recebemos esse amor, tudo se transforma. E isso faz muito parte da nossa lição de hoje. Como diz aquela canção, porque sem esse amor nada faz sentido. Não, não é essa letra, presta atenção, que ele diz assim, ó, se isso não for amor. Peraí, eu não vou cantar para vocês, porque vocês vão ser muito paquetados com o meu talento. Vamos lá. Solta aí, por favor, editora. Um trecho dessa canção. Vamos lá. Se isso não for amor, o céu não é real. Se isso não for amor. Só no real, tudo perde valor, se isso não for amor. Deus é amor. E sobre isso, vai muito mais além do que o nosso pensamento, do que a nossa mente limitada. Mais do que nós possamos imaginar, ou pensar, ou alcançar. O amor de Deus é algo totalmente que excede todo o nosso entendimento, como diz um versículo da Bíblia. Mas, afinal, o que é amor? Na nossa revista, traz alguns pontos. Nós temos aqui na revista, distribuído para falar sobre esse assunto, 4 pontos gerais. Dentro desses 4 pontos gerais, vamos tratar alguns assuntos sobre o amor de Deus, os atributos de Deus. Mas o que é amor? Aqui aborda sobre a questão da palavra da etimologia. O que é etimologia? Etimologia é aquilo que é um campo de estudo, um campo da gramática, que faz um estudo sobre a origem de uma palavra, que faz sobre a origem de como essa palavra se formou, de como ela chegou até nós. Então aqui pegaram a palavra amor e de onde vem essa palavra? Como surgiu essa palavra amor? E aqui está dizendo que essa palavra veio do latim. Eu não sei se essa é a pronúncia correta, mas eu vou ler de acordo com o que está escrito, né? Então, diz amorem. Eu acho que não é isso, que verdade. Se você, olha só, vou passar um desafio para você. Você que tem a revista, aparece a palavra aqui, ó. Tenta falar essa palavra, se você vai falar da maneira correta. Conseguiu falar? Eu não sei se essa palavra é pronunciada assim. Amorem. Muito bonita a palavra. Ela é utilizada para descrever o sentimento de gostar, de sentir, desejo e afeição por algo ou alguém. Na Bíblia, há várias expressões no hebraico e grego que trazem definições distintas de amor. A gente aborda aqui na revista sobre alguns termos que a psicologia e a filosofia traz para a gente. Então, aqui na psicologia, uma das várias teorias sobre o amor na psicologia define-se como um sentimento construído a partir de 3 fatores. Emoção ou paixão, atitude, intimidade e um comportamento de proximidade, que é o compromisso. E que dependendo da intensidade desses fatores é que surgem os tipos de amor. Outros afirmam que o amor é pura química, ou seja, um fluxo de substâncias hormonais em nosso corpo. Então, de acordo com a psicologia, mostra que a questão do amor é meros sentimentos. São 2 pessoas que se amam ou ama alguma coisa, ou ama
alguém, né? Então, isso se trata de sentimentos, estímulos que o nosso corpo manda que faz gerar esse sentimento de amor. E eu gostaria de citar aqui uma frase de um psicólogo, né? Pai da psicanálise. Jesus amado, o que está acontecendo, Senhor Deus? Em nome de Jesus, destrava a minha língua agora, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Voltei. Aqui, gostaria de trazer para vocês uma frase de Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, né? Que diz assim o seguinte: música de fundo, por favor. Obrigada. Cães amam seus amigos e mordem seus inimigos. Bem diferente das pessoas que são incapazes de sentir o amor puro e têm sempre que misturar amor e ódio em suas relações. É sobre isso, né, gente? É sobre isso. E, de acordo, então, com a psicologia, nós vemos que o amor é mais sentimento, estímulos e essas coisas. É como se fosse uma troca ali, né? De um estímulo para o outro, de sentimentos para o outro. E parte do que esse psicólogo falou é de fato uma verdade, né? A gente vê que há muitas relações hoje de amor e ódio e as pessoas se confundem, e até mesmo a gente percebe no cinema e nas novelas, colocam isso como bonito, essa mistura de amor e ódio, porque dizem que é algo, eles falam que é excitante, que é algo legal, bacana, apaixonante, mas a gente sabe que, né? Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso no cristianismo, na teologia. Mas agora na filosofia, o que eles abordam? Um filósofo da antiguidade definiu-o como sendo a busca da beleza e do bem. Para ele, o amor não pode ser belo nem bom, pois quem ama busca algo que não possui. O conceito de amor, pelo viés da filosofia, na pós-modernidade, afasta tudo que é considerado desconfortável, tornando-se sentimentalizado e relativizado, atribuindo-o a práticas utilitaristas e hedonistas. Aquilo que me é sentimentalmente útil e agradável, então será amável. Entenderam a diferença? Vocês perceberam aí a diferença? A questão primeira, sentimento, estímulos, psicologia, tô ali, a gente está contribuindo, né, com esses sentimentos. Só que aqui na filosofia é uma coisa um pouquinho, digamos assim, mais por interesse. Uma coisa um pouquinho mais que vai no centro do homem, né? Aquele negócio mais cada um por si, se você não me amar, ok, não tô nem aí, mas eu preciso que você, né, retribua esse amor, não somente com esse sentimento, digamos assim, mas eu preciso ter alguma coisa boa, eu preciso que isso me faça bem. Então, é isso que diz de acordo com a filosofia. Agora vamos ver o que Aristóteles fala sobre o amor, que foi um filósofo grego, que diz o seguinte: música, por favor. Obrigada. O amor é o sentimento dos seres imperfeitos, posto que a função do amor é levar o ser humano à perfeição. Aristóteles. Realmente, seres imperfeitos amam. E a função do amor do ser humano é levar à perfeição. Posto que a função do amor é levar o ser humano à perfeição. Em certo ponto, essa frase faz total sentido se a gente direcionar para o lugar certo. E a gente não vai falar sobre isso agora, vai falar sobre isso depois, ok? Mas, agora, o que a teologia fala sobre o amor? Na teologia cristã, o amor possui uma definição mais profunda, não sendo considerado um sentimento, mas uma decisão, que abrange coração, mente e vontade, ok? Então, ela abrange também sentimentos, entendimento e também a atitude, ok?
E aí o que acontece? Ou seja, todas as áreas do ser. Não é apenas uma área que é emocionada, tá ali, né, com estímulos. Não. É uma área que sente, que pensa e que faz. Ok? Tanto é assim que o Senhor mandou que amássemos os nossos inimigos. Circunstâncias que jamais aconteceria por sentimentalismo, obviamente. Mas somente quando, em obediência a Deus, a pessoa decide fazer o que é certo. Ou seja, de acordo com a visão correta, com a lente correta que nós colocamos pela teologia, pela palavra de Deus, pela Bíblia, é que o amor, de fato, é uma atitude. O amor não é meramente eu dizer que eu amo, o amor não é meramente um sentimento, não é meramente eu dizer que eu estou sentindo, mas é uma atitude. O amor é algo que demonstra. Eu escolho amar, eu escolho criar esse laço com uma pessoa ou com alguma coisa. Então, quando a Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, fala assim: tendes em vós, o apóstolo Paulo diz, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Só que algumas traduções bíblicas abordam ali como sentimento, outras como atitude. Aí você pergunta, tá ok. Realmente, professora, faz sentido, Amanda, mas como que tá certa? Sentimento, atitude, porque a Bíblia não vai errar, né? Né? Óbvio que a Bíblia não vai errar. Mas por que está desse jeito? Por conta de quando vai traduzir, né, a Bíblia para a nossa língua, porque no Novo Testamento ela foi escrita em grego. Então, quando vai traduzir para a nossa língua portuguesa, ela é meio pobre em ter palavras profundas. No grego, muitas palavras, elas são muito mais profundas em seus significados. Mas ali, uma palavra que existia ali é uma palavra chamada frônesis, que resume de fato o amor que Deus teve por nós, o amor que Jesus teve por nós. Por isso que ali a apóstolo Paulo está falando, tem a mesma frônesis que Jesus teve, que é o quê? Sentimento e atitude. Porque você pensa o seguinte, Jesus ele poderia ali ter a atitude de fazer, mas se aquilo não fosse a vontade dele fazer, se aquilo não quero, não. Jesus ele teve a vontade de ir, a vontade de obedecer ao Pai, e ele teve a atitude de obedecer ao Pai. Então pense nisso. O amor, a gente precisa ter esse amor que Jesus demonstrou por nós. Essa frônesis precisa estar em nós. Esse sentimento e a atitude de fazer aquilo que agrada ao Senhor. E sobre qualquer assunto. Tanto a gente fala de sentimentos de para vocês para uma outra pessoa, né, para um sexo oposto, quanto e principalmente para Deus. Então, não são meramente coisas romantizadas, porque infelizmente a cabeça de vocês foi muito, mas muito influenciada por Hollywood, pelos livros adolescentes, pelos filmes adolescentes, pelas novelas globais, novelas da televisão. Então, a mente de vocês, a nossa mente, digamos assim, foi influenciada por um cenário totalmente errado sobre o que é o amor, o que é o verdadeiro amor. Eu estou falando isso também em relação ao amor, né, de um homem e de uma mulher. Então, eu conversei com uma pessoa, acho que foi semana passada, retrasada, não estou lembrada, que ela estava falando que no relacionamento dela, ela viu um filme no dia anterior, e aí ela começou a colocar aquilo para a vida dela. Porque coisas que o rapaz do filme, que o homem do filme fazia para a mulher do filme, né, que eles eram um casal, ela queria que também o parceiro dela também fizesse com ela. Só que ele esqueceu que aquilo é um filme. Desde o início, eles estavam já há muito tempo juntos, são casados, tempo juntos, né? Nesse tempo eles estavam ainda à corte. Só que acontece, estavam na época do namoro e estava colocando que coisas que o homem fazia ali, queria que o parceiro dela fizesse para ela. Mas é uma questão de que a gente fica vidrado nessas coisas e esquece que isso não é a realidade.
Então, agora, juvenis, acordem. Vamos olhar com a ótica correta sobre o que é amor, sobre o que é o amor de Deus, sobre o que é o nosso amor para Deus e o como que é de fato o verdadeiro amor de um homem e de uma mulher. Não vamos romantizar as coisas, não vamos ser influenciados por essa cultura mundana que quer acabar com, de fato, o verdadeiro casamento, que quer acabar com o amor que Deus quer que seja gerado no coração de vocês. Vamos fixar a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos naquilo que realmente vale a pena. E uma pausa aqui, que não está na lição e que eu não estava programada para falar isso com vocês, então eu creio que é uma direção do Espírito Santo. Se há algo que vocês estão vendo que está distorcendo a mente de vocês sobre o que de fato é amor, não assista mais. Não compactue com isso. Não faça isso. Talvez você pode pensar, Lá vem a Amanda de novo. É sério, de novo esse negócio? Porque, assim, as minhas amigas assistem. Né? As minhas amigas assistem isso. E eu tenho que comentar também, eu tenho que falar sobre isso, né? Então, se eu tenho que falar sobre isso, eu preciso assistir, eu preciso ler esse livro, eu preciso saber, né, das coisas. Então, né? Parabéns para você. Você se tornou mais um na multidão. Não há diferença. Se você continua com esse pensamento, você não vai diferir de ninguém que está. Mas pelo contrário, Deus quer que você seja o diferente no meio de onde todo mundo é parecido. Deus está te chamando para você viver o novo dele. Para que você seja luz por onde estiver. Para que você... Eu vou falar isso no final. Porque é pro final, então fica até o final que você vai saber. Tá bom? Então fica até o final. Eu não vou soltar mais spoilers, então pausa pro café. Toma café e toma água. Vamos lá pro ponto 2. O amor como atributo de Deus. Os atributos de Deus. Os atributos divinos são suas qualidades permanentes, inseparáveis da essência de Deus. Eles são divididos na teologia entre incomunicáveis, que não são transmitidos aos homens, tais como onipresença e onisciência, e os comunicáveis, que são transmitidos aos homens, tais como bondade, fidelidade e amor. Tá bom. O que seria isso? Como assim atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis? Quer dizer o quê? É que Deus, ele possui em sua essência atributos. Eu não vou falar, a palavra melhor dizendo é atributos, né? Eu poderia dizer habilidades, mas não é uma habilidade, é uma coisa que ele é. Entendeu? Ele é. Ele é onipresente, ele é onisciente. Então, esse é um atributo, esse é algo que não comunica a nós, seres humanos. Nós não temos como ser onipresente, estar presente em vários lugares ao mesmo tempo. Nós não temos também como ser oniscientes. A gente não tem como sondar o coração de todas as pessoas daqui ou de milhares de lugares de distância. Não, isso é um atributo que somente Deus possui. Agora, as coisas que ele nos comunica, que também podemos ter, é o amor, é a fidelidade, é a bondade. Então, são atributos que Deus comunica com a sua criação, com os seres humanos, como nós. Nós podemos ser bons, podemos exercer a bondade, porque Deus comunicou conosco a sua bondade. Nós podemos também aproveitar esse amor, exercer e praticar o amor por conta do que Deus comunicou em nós. Assim como também a fidelidade. Por que isso? Porque a Bíblia fala bem assim, lá em Gênesis, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não quer dizer a nossa aparência física, óbvio, porque todas as pessoas, nós somos diferentes uns dos outros em nossa aparência. Mas são questões de coisas que nós temos em nós, que são coisas que Deus colocou em nós. Como o amor, como a questão da bondade, como a questão que Deus comunicou a nós uma semente da eternidade. Por isso que todo homem, toda criatura busca alguma coisa para adorar. Busca alguma coisa para ser o seu próprio Deus. Então, isso é uma questão que Deus colocou já
num homem. No homem, quando eu digo homem, eu quero dizer homem e mulher, ok? Então, Deus colocou e comunicou isso a cada um de nós. E aqui fala também sobre as expressões do amor de Deus. Aqui diz assim: como foi visto, o amor é uma das características intrínsecas de Deus. Isso quer dizer que Deus é amor em sua essência e totalidade. Ele não possui o amor, mas é o próprio verbo amar. Que lindo, né? Essa frase. Ao longo das Sagradas Escrituras, é possível observar Deus expressando seu amor de várias maneiras, chamando os gentios à reconciliação, prometendo restaurar Jerusalém, declarando seu amor e sua fidelidade a Israel, e esquecendo-se das iniquidades do seu povo, e etc. No entanto, a maior expressão do amor de Deus aconteceu quando ele entregou o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz, a fim de nos conceder a vida eterna. Então a gente percebe aqui, nesse ponto, interessante, que a gente vê que Deus expressou o seu amor desde Gênesis a Apocalipse. A gente percebe que Deus, ele quis nos criar. Deus não precisava nos criar, mas ele quis nos criar. E de todas as criaturas que ele fez, de tudo que ele fez, a única criatura de Deus, que Deus comunicou parte, né, coisas dele mesmo, é o homem. Como criamos assim conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós somos a única criatura de Deus, a criatura que Deus criou, que de fato Deus comunicou esses seus atributos, essas questões de imagem e semelhança. Agora, também a gente vê ao longo do caminho, né, ao longo do decorrer da Bíblia, a questão da queda do homem, que isso trouxe separação entre Deus e os homens, e não somente prejudicou o relacionamento em Deus e o homem, não somente isso, mas também gerou uma catástrofe, né, algo horrível em toda a criação. Então o pecado é algo realmente, é um câncer que corrompe, que mata, é a pior coisa que tem. Isso trouxe um transtorno em toda a criação de Deus. É por isso que existem coisas ruins no mundo, por conta do pecado. É por isso que existem catástrofes, tempestades, terremotos, coisas extraordinárias da natureza. É porque tudo isso é por conta do pecado. E a criação está aguardando para que os filhos de Deus sejam aí apresentados. Então, tudo isso mostra a expressão do amor de Deus. Várias vezes mostra quando Israel, por um tempo, Deus assim falava: eu tenho uma promessa para esse povo, como Deus falou com Abraão, como Deus falou com Jacó, como Deus falou com José, como Deus falou com Moisés, como Deus falou com Davi, como Deus falou com o seu povo de Israel. Deus falou. Deus disse: eu tenho uma promessa para vocês. Vocês precisam andar nos meus caminhos, nos meus mandamentos, pois vocês serão abençoados, muito mais que abençoados. Eu não os deixarei. Mas toda vez que o povo retrocedia e esquecia-se da palavra de Deus, Deus aí mandava um profeta, uma palavra, e trazia um juízo sobre o povo, para o povo de novo voltar para os caminhos do Senhor. E isso de fato acontecia. Eles de novo voltavam para as veredas antigas, de novo para a lei de Deus. Só que a gente percebe que Deus, antes de fazer qualquer coisa, trazer qualquer juízo, Deus trazia avisos. Grave isso. Antes de Deus trazer qualquer juízo, ele traz grandes avisos. Porque em nenhum momento da Bíblia a gente percebe que Deus trouxe um juízo, Deus trouxe uma sentença para o seu povo, sem antes trazer um grande aviso. Deus disse com Adão e com Eva: comam o fruto de todas as árvores do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem desse fruto, certamente vocês irão morrer. Deus disse para o povo assim, de Israel no deserto: não murmurem, não adorem esse Deus que vocês criaram, o bezerro de ouro. Não murmurem, pois se vocês estão assim, vocês estão já me fazendo ficar irado, pois se vocês continuarem nesse caminho, eu trarei juízo sobre vocês e vocês morrerão. E foi isso que aconteceu. Então, todas as vezes que Deus falava
uma palavra de consolo, uma bênção, ele falava: se vocês não andarem por isso, o destino de vocês não será bom. Então, a palavra de Deus está aí para nós. Nós temos a palavra de Deus, a lei de Deus nas nossas mãos e devemos tê-la em nosso coração e em nossa mente. Porque Deus já nos mostra tudo o que vai acontecer de acordo com as nossas escolhas. Então, esse é uma demonstração do amor de Deus. Ok, professor, ok, mano. Deus é amor, Deus nos ama, mas assim, às vezes eu não entendo. Por que então às vezes Deus repreende? Porque se ele é amor, não vai repreender, não vai trazer juízo, como você falou, não vai trazer uma coisa, porque, assim, eu não entendi muito bem, assim, se Deus ama, por que então ele faz essa repreensão, ou ele faz algum, eu diria, mal, assim, eu não sei. Me explica, eu não entendi. Ok. Realmente muitas pessoas têm dúvidas como essa. Como conciliar que Deus repreende, que Deus traz o juízo em relação ao amor de Deus. Tudo isso se correlaciona, porque Deus é amor, mas Deus também não é só amor. Deus é santo, Deus é justo, Deus é onipotente, Deus é todo-poderoso. Então, a proporção da justiça de Deus é a mesma proporção do amor de Deus. A proporção da santidade de Deus é a mesma proporção do amor de Deus. Tudo está interligado, porque é isso que Deus é. Essa é a essência dele. Não é uma questão de ele ter, é o que ele é. Essa é a questão. Então, não tem como um Deus que ama a justiça, como diz Lufoné, que ama a verdade, um Deus que ama a santidade, ele compactar com aquilo que é mal, com aquilo que é pecado, com aquilo que está errado. Não existe, gente. Isso é ilógico. Né? Vamos falar a verdade. Não tem como uma pessoa que diz que ama bebês e apoia o aborto. Não tem como uma pessoa que diz que ama com que os jovens sejam livres e podem ter a sua opção de crescerem na vida, se são pessoas que querem legalizar as drogas. São coisas que não se compactuam. Se eu amo o que é certo, eu quero que seja tudo certo e correto. Isso é uma coisa lógica e isso permite a paz, a harmonia e todo o equilíbrio. Então, quando Deus nos repreende nossos pecados, isso é um sinal do amor de Deus. A Bíblia fala que Deus ama aquele que ele repreende e açoita aquele que tem por filho. Agora pense, quantas vezes Deus usou um professor, um líder, o pastor Jairo nas quartas-feiras, no domingo, ou até mesmo pessoalmente conosco. Algum líder seu, alguma pessoa, para nos repreender, para repreender você, para falar uma palavra que a gente precisava ouvir, não que a gente quer ouvir, mas que a gente precisava ouvir. A gente fica refletindo, pensando, quantas vezes isso aconteceu? Isso aconteceu comigo muitas vezes. Com você também, acredito que muitas vezes também. Mas isso mostra o amor de Deus. Quando Deus usa uma pessoa para repreender você, ou até mesmo quando você está lendo a palavra de Deus e você fala, meu Deus, foi forte isso aqui, Senhor, meu Deus, tem que mudar. É Deus falando com você. É o Espírito Santo falando e usando pessoas para falar ao seu coração. E isso é um sinal que Deus ama você. É um sinal que Deus quer o melhor para você. Não duvide disso. Então, assim que Deus expressa o seu amor. E a maior expressão do amor de Deus é que Ele enviou a resposta para as nossas dores, dificuldades e para o nosso problema do pecado. Porque ainda, sim, se isso não tivesse acontecido, a gente não entenderia o que de fato é o amor. Mas Ele fez a maior demonstração de amor, entregando o seu filho para salvar você. Gritando assim para todos os cantos que Deus ama você. Deus ama você. Agora, o terceiro ponto diz as características do amor de Deus. Insondável, imutável e incondicional. Aqui fala 3 características do amor de Deus. E não importa, que está falando que não importa o grau de espiritualidade ou intelectualidade, jamais compreenderemos a medida do amor de Deus por nós. Então, é como se assim, eu não consigo compreender o tamanho desse amor.
Esse amor é tão grande, que é difícil de mencionar. De fato, ele é um amor insondável. Pois esse amor, como diz lá em Efésios 3,19, ele excede todo o entendimento. O amor de Deus é imutável, porque o amor de Deus não sofre nenhuma mudança, mesmo com o passar dos anos. Independente das nossas escolhas, ele permanece o mesmo e um amor eterno. O amor de Deus não vai aumentar no sentido que, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, quer dizer que eu vou te amar muito mais do que eu te amei ontem, do que eu vou te amar amanhã. Não, o amor de Deus não tem medidas, é um amor total. Ele nos ama em sua totalidade. Ele nos ama porque ele escolheu nos amar. E isso nos constrange, como diz o apóstolo Paulo. O amor de Deus nos constrange, porque ele se entregou por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Esse é o amor de Deus. Então, talvez, muitas pessoas até assim pensam, né? Então, peraí, se o amor de Deus é imutável, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser. Porque se o amor de Deus não muda, então eu posso fazer o que eu quiser. Se eu fazer... porque o amor de Deus é imutável, né? Então não importa. Não é bem assim. Óbvio que não é desse jeito. Não é bem assim. Porque quem experimenta esse amor de Deus, as coisas mudam. As coisas são diferentes. E quando a gente experimenta o amor de Deus, porque assim em Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, os nossos conceitos, nossas ideias, nossa mente toda muda. E quando a gente é irradiado, sabe, quando esse amor transborda em nós, nós começamos a querer agradá-lo e amá-lo. Então Deus primeiro nos amou, Deus primeiro nos chamou, e nós correspondemos a esse chamado e a esse amor. Deus escolheu nos amar, Deus escolheu amar você, Deus escolheu chamar você. E agora vocês precisam corresponder a esse amor vivendo em obediência, pois todo aquele que é obediente e abraça esse amor é ricamente abençoado. E é isso que diz em sua palavra, que é fiel e que não falha. O amor de Deus, ele é incondicional. Como diz, aqui cita o versículo que eu citei, que Deus provou seu amor conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A porta desse amor ainda está aberta para todo aquele que anelar ser liberto. Afinal, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não rejeita. Então, eu não sei talvez como está a situação. Você que está assistindo essa aula, não sei como é que está seu coração. Talvez você sinta, mas Amanda, eu não me sinto digno desse amor. Eu não me sinto digno desse amor. Você não faz ideia do que eu já fiz. Você não sabe do que eu já fiz. Você não sabe as coisas que eu já pensei, aonde as minhas mãos tocaram. Você não sabe, Amanda. Você não sabe as coisas que já aconteceram comigo para dizer que eu posso receber esse amor. Eu não sei, eu acho que não tem solução para mim. Eu acho que não tem como isso acontecer. Mentira. O diabo nos engana e coloca esses pensamentos na sua mente, na sua cabeça. Isso te confunde, isso te deixa mal, isso pode deixar você depressivo, isso pode deixar você com ansiedade, isso pode fazer você um mal. Satanás mente para vocês quando vocês olham no espelho. Satanás mente para vocês quando vocês colocam uma roupa. Satanás tem mentido e soprado nos ouvidos de vocês todos os dias. Deus escolheu amar você. Deus escolheu chamar você. E maior prova disso é que ele enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele quer te chamar para viver uma eternidade de alegria e de gozo com ele. Deus está chamando você para viver o novo dele na sua vida. Ele está chamando você. Você mesmo. E antes que a gente passe para o quarto ponto, eu gostaria de chamar um quadro aqui, um novo quadro estreando aqui na classe do Juvenis. Enquanto você está meditando aí na aula, enquanto Deus está falando com você, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração,
Vamos agora para o quadro chamado Mundo Cópia. O que isso quer dizer? O que é? Acompanhe aí que você vai saber. Vamos lá? O amor é a única coisa que transcende o tempo e o espaço. A única forma dos homens chegarem a algum lugar é deixando algo para trás. Nossas maiores realizações não podem ficar para trás, porque nosso destino está acima de nós. Nosso instinto de sobrevivência é a nossa maior inspiração. Um dos grandes cineastas de sua geração, Christopher Nolan, lançou em 2014 um filme chamado Interestelar. Interestelar é sim uma ficção científica das mais puristas, cheia de questionamentos e que explora como poucos não só a ciência, mas também a humanidade e conceitos nada científicos, como fé e amor. O filme tem uma trama interessante, boas atuações, reviravoltas surpreendentes e uma trilha sonora fenomenal. Mas não é somente isso. Nós nos envolvemos com o filme porque nos envolvemos com o relacionamento entre pai e filha de Cooper e Murphy. O aspecto transcendente e não científico do amor se choca com toda a ciência e viagens interplanetárias, para não dizer interdimensionais do filme. O amor é uma das principais motivações, se não a principal, para toda a trama do filme, superando até mesmo a precisão científica de Brand, guiada tão somente pelo desejo de rever o amado que havia partido em uma viagem para explorar outro planeta. Esse impulso do amor ironicamente se prova como o que deveria ter sido atendido, como se houvesse uma ligação indizível e inexplicável, mas que fundamenta toda a existência humana. É um mundo cópia sobre amor. O amor é literalmente tão central à trama que ele parece desvendar os mistérios do desconhecido científico. Isso é tão peculiar ao filme que, com 88 minutos de duração, praticamente na metade, os tripulantes da nave discutem para qual planeta deveriam prosseguir para averiguar a possibilidade de habitação humana. Enquanto Brand deseja ir para o planeta onde o Edmunds fora, porque é apaixonada por ele, Cooper deseja ir para o planeta onde o Dr. Mann fora, porque tem dados científicos mais precisos. Nessa conversa, Brand fala: que eu sei que deve estar morto. O amor é a única coisa que somos capazes de perceber que transcende as dimensões do tempo e do espaço. Talvez devamos confiar nele, mesmo que não o entendamos ainda. A decisão de Cooper é crucial para os eventos que decorrem na outra metade do filme. Ao seguir para o planeta onde estava o Dr. Mann, eles percebem que os dados científicos foram adulterados para atrair outras pessoas para lá, com o propósito que Mann conseguisse fugir. Ao passo que no minuto 163 do filme, já no finalzinho, descobrimos que o palpite de Brand, ainda que faltassem provas, estava certo. O confronto entre amor e dados científicos é importante para a história. O amor também parece ser aquele elemento que dá força à fé, seja essa fé genérica ou especificamente a fé religiosa. A fé é o esforço para se apegar àquilo que não vemos, aquilo que cientificamente não é provável. Sem o amor, sem esse vínculo pessoal que nos conecte ao alvo da fé, ela se torna um mero fideísmo que saltou na escuridão. É por isso que o apóstolo Paulo fala que o amor é um caminho melhor a ser apresentado. Em 1 Coríntios 13, talvez um dos textos mais famosos do Novo Testamento, ele descreve uma série de características e ações relacionadas ao amor. Ele instrui seus leitores a seguirem por esse caminho. Outra vez, em Efésios 4,15, ele adverte ouvintes a seguirem a verdade em amor. Outro apóstolo, chamado João, em Apocalipse 2, 2-4, repreende-os por andar na verdade, mas esquecendo o amor. O sexto sentido de toda mãe, quando adverte o filho de más influências, não é senão uma coisa fruto do amor que ela tem pelo filho. O amor que não quer vê-lo perdido no mundo. Um amor que nem sempre consegue explicar bem os motivos de sentir aquela coisa ruim no peito. Mas o amor que ama e que protege. O compromisso de fidelidade mútua de um casal, que mesmo passando por dificuldades, luta para permanecer em união, até mesmo em tempos onde a paixão esfria, é motivado por um amor que ainda arde um pelo outro. A saudade e o desejo de estar junto daqueles que partiram, relembrando bons momentos, de como aquela pessoa foi importante na sua vida, é algo que o amor não nos deixa esquecer. Por ter tamanha influência e poder sobre nossas vidas, o amor, quando direcionado a coisas erradas, tem um potencial terrivelmente destrutivo. Não é por menos que a Escritura nos adverte que o coração do homem é enganoso e nos ensina a orar para que Deus sonde nossos corações. Tal elemento inexplicável pode nos ligar a algo ruim e nos deixar presos de tal forma a isso que acabamos nos destruindo, amando aquilo que é mal. Sejam relacionamentos errados, seja ídolos que forjamos para nós mesmos, seja um amor que caminha sem a verdade. Assim, não basta amar. O amor direcionado ao que é mal não é jamais suficiente. É preciso conhecer o que se ama e estar constantemente avaliando a natureza desse amor. Afinal,
Afinal, podemos ser facilmente corrompidos e, perdendo a oportunidade de construir bons relacionamentos através do amor, gastamos energias amando futilidades e relacionamentos destrutivos. O discurso popular é que o amor sem impedimentos é o que falta no mundo, de que aquilo que é feito por amor está acima do certo e do errado. E o amor ganha um aspecto redentivo, um aspecto divino. Tal como Deus não pode ser explicado, o amor também não pode. Porém, diz o conhecimento popular, ame como se não houvesse amanhã. Como se o simples fato de amar purificasse as más intenções do coração. No filme, por causa dos seus propósitos à trama, convenientemente Brandy estava certa. O amor a levou na direção correta. Porém, não é o amor em si que tem tamanho poder. Afinal, ele é a disposição voluntária do coração de um ser pessoal para com outro ser. O amor que precisamos para redirecionar nossos caminhos deve provir de um ser capaz de purificar nossos amores maus, nossos amores torpes, mesquinhos e ignorantes. E é Deus, que é este ser que, por manifestar toda a pureza, pode amar puramente e transformar os nossos amores. De tal forma que sim, o amor que Deus causa em nós, quando percebemos quando Ele nos amou ao enviar seu Filho, molda nossos amores para que estes estejam coincidindo com o que Ele ama. Tal amor é o mais inexplicável. Nenhuma ciência, viagem interplanetária, momento de iluminação pode captar a totalidade desse amor. O amor de Deus por nós, de fato, transcende o tempo e o espaço, porque Ele nos amou desde a eternidade e nos amará para todo sempre. E um dia, todo aquele que o amou com alegria no coração, o amará para todo sempre, e não haverá mais nada que o separe desse amor. Deus é amor, e para sempre seremos do nosso amado, e o nosso amado será nosso. E aí, que acharam desse vídeo? Assistiram, acompanharam esse novo quadro estreando Mundo Cópia? Vocês perceberam que eu voltei a falar sobre filmes, né? Sobre essa cultura pop, digamos assim. E é muito importante vocês também conhecerem isso. Por quê? Porque vocês estão inseridos em grupo de jovens, em escolas, daqui a pouco universidade, trabalho, pessoas que são acumuladas, são imersas em diversos estímulos visuais, textuais, filmes, séries, Netflix e várias outras coisas. Então, as pessoas, elas consomem, e isso passa na mente, no seu organismo, em tudo, e fixa ali coisas que o inimigo tem usado para corromper os corações da juventude, adolescentes e crianças de hoje. Mas vocês possuem uma resposta para essa geração. Porque se vocês colocarem a lente correta, a palavra de Deus, para julgar e olhar todas as coisas que estão ao redor, vocês não vão ser contaminados com nada disso. Vocês não vão ser confundidos. Pois a Bíblia fala em Salmos que olha só, que quem tem a lei de Deus não será abalado, mas é como torre forte. Como purificará o jovem o seu caminho, observando as Escrituras. Olha como Deus mostrou o seu amor, nos dando a sua palavra. Olha como Deus mostrou o seu amor, o amor dele, que é grandioso, que é incondicional, que é imenso, nos dando a sua palavra para vivermos em santidade, nos mostrando as suas promessas, nos alimentando diariamente com a sua palavra. Isso é uma prova de amor de Deus, porque Deus não nos deixou à mercê. Deus nos deixou todos os recursos para que possamos andar em paz, em felicidade, em sua presença aqui na terra. Pensa, Deus entregou o seu filho para pessoas que ainda não o amariam, pessoas que rejeitaram, que humilharam, cuspiram no seu rosto. E muitas vezes a gente olha para as pessoas, uma pessoa de rua, ou talvez um colega da sua sala, aí você fala assim, gente, que menino atribulado, não vejo jeito, não tem como. Meu Deus do céu, não tem como se ela recebesse, não. Gente, esse pensamento é um pensamento errado, maligno. Como? Porque se eu entender que a mesma graça que esse seu colega, essa colega precisa, é a mesma graça que você também precisa. O mesmo amor que você precisa é o mesmo amor que ela precisa. O mesmo Jesus que morreu por você é o mesmo Jesus que morreu por ela, por ele também. Então, se a gente está julgando as pessoas por conta disso, nós ainda não entendemos e não estamos transbordando desse amor de Deus. Pois se a gente estiver transbordando desse amor de Deus, a gente vai irradiar por onde a gente for. A gente vai mostrar e transbordar esse amor por onde nós
formos, por onde nós irmos. Porque assim como Deus mostrou o seu amor através do seu Filho encarnado, aquilo foi visível, aquilo foi demonstrativo, mostrou sentimento, atitude, como diz para vocês, Sofrônides. Deus quer fazer isso por meio de nós. Jesus precisou vir a este mundo em forma humana, como está escrito, e o Verbo se fez carne. Nossa, que versículo poderoso. Para que o amor em essência pudesse estar entre os homens, a vida do amor encarnado. Jesus marcou definitivamente a humanidade, deixando impressões profundas, muito mais sólidas que as cicatrizes do ódio dos homens e dos demônios. O Espírito Santo, o amor derramado. Após a assunção aos céus do amor encarnado, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, como diz em Romanos 5,5. Jesus disse que morreria, mas não nos deixariam órfãos, e por isso enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós, ó só, vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O amor, portanto, está no âmago da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em todas as suas manifestações diante de tão grande amor, o que fazer? Qual é a forma de agradecê-lo? Qual é a forma de demonstrar, de retribuir esse amor? Um Deus que criou você, que formou você, que mesmo em seus pecados e delitos, Ele escolheu amar você e te dar uma nova vida por meio do seu Filho Jesus Cristo. E não somente isso, Ele também te promoveu o Espírito Santo dele, a presença dele em você. O batismo, o fogo do Espírito no seu coração, que pode fazer com que você seja inflamado e possa ser usado por onde você for. Olha só esse Deus de amor, que escolheu pessoas improváveis para levar seu amor, que escolheu pescadores, homens analfabetos, pessoas que não sabiam ler e escrever para serem testemunhas do seu reino. Pessoas que um dia foram humilhadas, que a sociedade dizia que não dava nada. Homens como aquele que foi usado para trazer o avivamento na rua Azusa. Homem que era um escravo. Pessoas improváveis. Mas isso é a demonstração do amor de Deus. Assim como Deus chama você. Você mesmo. Não duvide disso, mas Deus também chama você. Se você quer viver esse amor, tanto aqui quanto na eternidade, então ore comigo agora. Fale com o Senhor agora. Fale com Ele. Se entregue a Ele de todo o coração. Você que está ouvindo e quer confessar os seus pecados, fale com Deus. Me procure no privado, procure um de seus líderes no privado depois. Mas que esse amor possa ser transbordante no seu coração, que você se sinta amado, um filho de Deus, e que isso mude você e todos que estão ao seu redor, para a glória de Deus. Amém? Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos por todas as coisas. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, possa nos dar, meu Pai, a paz que somente o Senhor pode dar, que o mundo não pode dar. Então eu oro para que agora, em nome de Jesus, aquele coração que está atribulado, que está sem esperança, triste, cabisbaixo, que o Senhor possa trazer alegria. Aquele que não se sente amado, outra vez não se sinta compreendido. Meu Pai, o Senhor também está observando esse coração agora. Mostre para ele o seu grande amor, para que cada um dos juvenis, dos visitantes, para que cada um deles experimentem viver coisas grandiosas no teu reino. Recebendo esse amor e vivendo para esse amor, por esse amor, em nome de Jesus. Dê-nos um domingo abençoado em sua presença, que todos possamos glorificar o teu nome, em nome de Jesus, neste mundo por meio de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por todas as coisas. Você que ficou até aqui, Deus te abençoe. Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar e de comentar. Deixe um comentário o que Deus falou no seu coração. Repasse essa aula para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Seja o embaixador do reino de Deus. Vai aí compartilhando. Não possa esquecer da oferta. Já está aparecendo aí os meios que você pode ofertar. Nós estamos no voto dos 1000 valentes. Participe.
Entregue a sua oferta de todo o coração, contribua para a compra desse terreno maravilhoso. Que o Senhor toque no seu coração. Você que é um visitante, você que é da igreja, participe desse projeto maravilhoso, que assim Deus possa assim, fazer um alargamento nos seus celeiros e te abençoar. Oferte também na EBD, Pix, PicPay, das bancárias que aparecem. Seja um abençoador da obra de Deus e seja abençoado por Deus. Enquanto vocês vão ofertando, vai aparecer um louvor, mas eu já me despeço por aqui. Então, agradeço a todos que ficaram até o final. Um grande beijo para vocês, um grande abraço. Eu amo todos vocês e domingo que vem tem mais. Então, chegue com força de vontade, com animação, pois Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e na sua casa. Amém? Então, tchauzinho. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.